Olá, eu sou Priscila Frais e como a gente está no início do ano de 2022, eu decidi começar esse ano falando do significado profético desse número, 22. No mês de dezembro eu tive de mudança, mudei de cidade, mudei de trabalho e não consegui acompanhar o canal e continuar mantendo toda semana. Mas aqui estamos nós, começando o ano falando qual é o significado profético do número 22. Eu quero começar explicando o número 22 com uma curiosidade, algo muito interessante, que expressa a necessidade e a importância da gente conhecer as Escrituras e fazer o espelho do Velho com o Novo Testamento. Na verdade, não é apenas a letra que a gente precisa entender também o contexto em que as Escrituras foram escritas, para a gente poder se localizar o que realmente está passando nessa situação ou nessa passagem bíblica. Na época de Jesus, a única Bíblia, a única Escritura que eles tinham era o que hoje a gente chama de Velho, Primeiro Testamento. Então, não tinha as divisões, as separações por capítulos e por versículos. Qual era a forma deles se comunicarem para fazer referência ao que eles queriam dizer? Então eles começavam falando o início da passagem para que a pessoa que estava recebendo a mensagem, que era o entendedor das escrituras, soubesse do que o narrador estava falando. Então quando Jesus na cruz fala, meu Deus, por que me desamparastes? Na verdade, ele estava citando o Salmo 22. Agora, o mais fantástico dessa situação toda é que o Salmo 22 foi escrito por Davi e ele está descrevendo a morte de Jesus. Por não entender esse contexto onde as escrituras foram criadas, algumas crendices e até mesmo heresias foram criadas em cima dessa fala de Jesus, falando que Deus abandonou Jesus, falando que Jesus ficou desamparado na cruz, e isso não é verdade. Então vem comigo no Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que está tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme, e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridiculariza-me todos os que me veem, balança a cabeça e, gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre. Salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros os poderosos de Baçã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração como cera se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte das minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará ao Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Então a curiosidade está nesse Salmo 22 é que em nenhum momento Jesus quis dizer que Deus o abandonou, mas ele só estava fazendo referência de que ele é a pessoa descrita nesse Salmo.
porque esse salmo descreve todo o sacrifício, toda a dor que ele passou diante da cruz. Mas se você quer aprender essa linguagem de Deus através dos sonhos e saber qual é a mensagem que Deus está te falando, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike e caso tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário. O significado principal do número 22, ou o mais forte que ele carrega, é revelação. O descortinar das Escrituras, o entendimento das Escrituras. A primeira razão é porque o livro de Apocalipse tem 22 capítulos. E esses 22 capítulos, eles resumem ou eles apontam para toda a Escritura e ele vai falar do final dos tempos. A segunda demonstração do número 22, carregando esse sentido de revelação, vem através do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele tem 22 letras e cada uma delas contém uma definição, contém um significado, ele carrega um simbolismo profético. E todo esse simbolismo dessas 22 letras, elas apontam para a vontade de Deus e apontam para Jesus Cristo. E trazem a revelação de Deus a nós. Então, o significado principal do número 22 vai ser revelação, o descortinar das Escrituras para nós. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E Jesus menciona que ele é o alfa e o ômega. Na verdade, se fosse em hebraico, seria o Aleph e o Tav. O Tav é a última letra do alfabeto, a 22ª. E essa letra que representa Jesus, porque ela está falando, eu sou o alfa e o ômega, que quer dizer o princípio e o fim, que é o significado da letra Tav, que é o ômega. Ele está falando, eu sou a plenitude, eu sou a conclusão, eu sou o fim. E isso aponta exatamente para Jesus. E outra curiosidade é que essa letra no original, ela era escrita com um cruzamento de duas varetas, que formam exatamente uma cruz. Que é isso, essa letra, esse significado, esse sentido profético dessa letra aponta que Jesus é o princípio e o fim, e ainda desde a sua origem aponta que Jesus morreria na cruz, para nos salvar, para ser a plenitude, para ser a conclusão que nos leva até Deus. Sendo assim, o número 22 ele também carrega o significado de redenção, porque através da cruz, Jesus sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Aleph e o Tav, ele nos traz a plenitude, a redenção. Através da sua morte, nós temos o acesso direto ao Pai. Outro exemplo de redenção nas Escrituras aconteceu com José, filho de Jacó, quando ele foi para o Egito. Desde que ele foi vendido pelos irmãos dele, e que daí ele foi para a terra do Egito, até que houvesse o reencontro com a família, ocorreram 22 anos, onde ocorreu a redenção, a restituição de tudo aquilo que ele tinha perdido e de todo o mal que ele tinha vivido. Então, um outro significado para o número 22 é redenção. Pensando então no número 22, que do lado positivo, dentro de Apocalipse, ele demonstra revelação, esclarecimento das Escrituras, já do lado negativo ele também demonstra um julgamento, um período de caos. Ele vai estar falando do julgamento de Deus dentro de um ambiente caótico. Então você deve considerar que se do lado positivo, o número 22 ele traz revelação, esclarecimento das Escrituras, já do lado negativo, ele também vai demonstrar o julgamento de Deus dentro de uma situação caótica. Para resumir então, o número 22, ele vai estar falando de revelação, esclarecimento das Escrituras e redenção, que é o perdão dos nossos pecados, do lado positivo. Já do lado negativo, vai abordar destruição, caos e o julgamento de Deus. E de forma prática, então, em sonho, se você vê o número 22, como é que você vai fazer para interpretar? Se for um sonho bom, um sonho que te pareça ser do lado positivo, você vai interpretar que Deus está te dando revelação, discernimento, esclarecimento das Escrituras, ou então que Ele está perdoando algum pecado seu. Já, se for do lado negativo, o que você vai ver? Que existe um caos, uma destruição na sua vida, e isso é a consequência dos seus próprios atos. Ou então que você está prestes a sofrer o julgamento de Deus. O bom disso tudo é que Deus avisa em sonho para que você tenha tempo, que se vier de alguma maneira um sonho do lado negativo, você tenha tempo de se arrepender e mudar essa situação. Mas se você sonhou? E daí?